Queridos irmãos, estamos recebendo hoje mais uma vez o nosso irmão Luiz Felipe Dias. E o irmão Felipe vai trazer para nós um tema muito importante. Antes, porém, esclarecendo que ele é colaborador do Centro Espírita Antônio de Pádua, o CEAP, de Florianópolis. E o irmão trará um tema para nós muito palpitante. E nós devemos dar o máximo da nossa atenção, porque ele é bastante esclarecedor. O tema é uma pergunta: perdoar é esquecer? Vamos ouvi-lo com bastante atenção. Como o nosso irmão Adriano falou, né? Perdoar é esquecer? É uma pergunta. Porque nós temos como hábito de ter um entendimento que para a gente ter a certeza que nós perdoamos, nós temos que dizer assim: não, eu esqueci o fato que me causou um desconforto, né? Então, eu vou trazer hoje para nós exatamente isso, porque a gente, às vezes, nós entramos no entendimento que é meio senso comum, né? É até cultural, diria assim. Então, a intenção minha hoje é mostrar para vocês exatamente que perdoar não é esquecer, é mais que isso. Então, para isso, vejam bem, para a gente falar em perdoar, entender, né, esse sentimento, nós temos que entender também que para a fonte do perdão, que necessita o perdão, o que é? É um conflito, né? E esse conflito, o que gera esse conflito? Uma divergência, né? Uma divergência que ocorre entre duas pessoas, ou às vezes até interesses incomuns, isso gera conflito, né? E ele pode se desenvolver e pode se alimentar ao longo dos anos. Muitas vezes um conflito insignificante, ele pode se tornar um conflito significante em termos de evolução espiritual ao longo do tempo. E quando eu falo em tempo, eu quero falar em tempo atual, eu quero falar em centenas de anos atrás, e milhares de anos atrás, que nós poderemos ter tido um conflito lá, né? Tempos regressos, e que hoje ainda eles palpitam no nosso ser. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que a fonte que gera a necessidade do perdão, foi um conflito, né? Cada um, dependendo do seu grau de evolução, ele vai ter um conflito potencializado a mais ou a menos. Eu sempre falo que se nós fizéssemos um teste, colocássemos aqui 10 pessoas e usássemos a mesma expressão com uma ofensa, uma brincadeira para as 10 pessoas, essas 10 pessoas iriam reagir diferentemente. Uns poderiam sorrir, outros poderiam dizer deixa para lá, outros poderiam agredir, né? Então o conflito ele é difícil de ser analisado sobre uma forma que tenha um resultado, uma equação, diria assim, igual. Vai depender de cada um de nós, né? Então, nós vivemos num planeta em que existe nele conflito de relações interpessoais, conflito de relações de grupos, né? De crenças, de cultura, né? Na família, voltando mais para o nosso lado aí, né? De amigos, numa sociedade. Existem N conflitos, uns leves, outros que sequer possam figurar entre os mais importantes, né? Mas outros, vai depender de, como eu disse, cada um, eles poderão, às vezes um conflito nessa encarnação, se tornar um conflito
para as futuras gerações nossas, como espíritos que vamos voltar a reencarnar, né, com esse débito daquele conflito mal resolvido. Então, nós sabemos que o conflito, para ter uma resolução, eles precisam de quê? Um acordo. É muito comum hoje, nos tempos de hoje, a gente saber, recentemente está sendo divulgado aí na imprensa, né, que os Estados Unidos está tentando fazer um acordo entre a União Soviética, a Rússia, no caso, agora esqueci o nome. O que está nessa guerra, nesse conflito, né, no Oriente lá, né? Então, tem que entrar um mediador, alguém que faça, às vezes tem interesse econômico, e acho até que nesses casos, mas alguém que busque um acordo, tem que chegar a um acordo, né? E nós vamos ver que isso faz parte do nosso dia a dia, quando não aqui, entre nós diretamente, mas entre grupos, entre economias, entre países, né? Entre crenças, na política principalmente. Então a gente está vendo conflito a todo momento. E parece até que ele está mais exaltado em relação, talvez, a essa mudança do nosso planeta para o momento de regeneração, né? Então eu vejo, a gente tem que entender que tudo tem uma fonte que é o conflito, né? Então, falando nesse conflito, eu volto à pergunta, né? Perdoar é esquecer? Então, porque muita gente acha que perdoar é esquecer. Mas perdoar, olha a palavra, perdoar não é esquecer. Aí vocês poderão dizer, meu Deus, mas como que perdoar não é esquecer? Porque eu fui acostumado que eu tenho que esquecer para entender que eu perdoei um ato, um conflito ocorreu entre minha pessoa e alguém, pode ser familiar ou não. Então eu tenho que botar na minha cabeça o seguinte, eu tenho que esquecer. Não é bem assim. De fato, inclusive, não é muito aconselhável esquecer. Por quê? Aí entra aquilo que vai contra o que a gente estava acostumado a pensar. Se nós esquecêssemos dos acontecimentos dos quais nós fomos vítimas, ou nos achamos que fomos vítimas, naquele momento em que nós amargamos o que é um sofrimento, né? Uma palavra mal colocada, uma discórdia, nós corremos o risco de, se a gente esquecer, nós corremos o risco de quê? De sofrer de novo. Até aí vocês poderiam estar pensando, meu Deus, mas peraí, espiritualidade fala tanto em amar o próximo, mas eu estou falando que não é amar, né? Para a humanidade, por exemplo, olha que interessante, não é bom esquecer as grandes tragédias, não é bom esquecer as grandes tragédias, como o nazismo, o holocausto, né? A Inquisição, ou a bomba atômica até. Por quê? É porque a gente não é bom esquecer para que não venha ocorrer de novo. É um sentido preventivo. Ele é preventivo. Então, veja bem, alguém que nos criou um desconforto, ou uma ofensa, que nos ofendeu, que nós nos sentimos muito amargurados com aquilo, quer dizer então que eu não tenho que esquecer essa pessoa? Não. Necessariamente não. E aí agora, antes de falar isso aqui, porque eu confesso, isso de hoje aqui foi ontem, quando tu me ligasse, eu fiquei assim, eu disse, puxa vida, eu vou ter que preparar algo aqui, né, para amanhã. Mas agora eu estava aqui, lendo, que eu até trouxe aqui para vocês verem, é interessante uma passagem que está no capítulo 12 do Evangelho, no item 3, parágrafo 3, olha o que é que Jesus disse. Amar, vejam bem, para mim perdoar, eu tenho que ter o amor. Certo? Faz parte. E se tu ama, tu não pode simplesmente esquecer aquela pessoa. Pelo contrário. Então o que é que Jesus disse? Amar os inimigos não é
Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater. Ao contato de um inimigo, amar os inimigos não é lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança, é perdoar-lhes em pensamento oculto e sem condições o mal que nos causem. É não por nenhum obstáculo a reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. Não é esquecer, tá? É desejar-lhe o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar. Com o bem que lhes advenha, é socorrê-los. Apresentando-se ocasião, é abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que os possa prejudicar. É, finalmente, retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento, amai os vossos inimigos. Então, vejam bem, nós não devemos esquecer. Nesse parágrafo, agora é uma dica, nesse capítulo 12 do Evangelho, ele fala sobre, aconselho quem não leu, ele fala sobre retribuir o mal com o bem, os inimigos desencarnados. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. E depois vem a instrução dos espíritos, a vingança, o ódio, o duelo. Então vejam bem, vou dar um exemplo aqui interessante. A falta do perdão não está na memória. Ela não está na memória, e sim no sentimento. Na mágoa que permanece. Trata-se, portanto, de extinguir a mágoa. Não é esquecer, é extinguir a mágoa, ainda que se lembrasse do fato. É um processo que acontece no coração, mais do que na mente. Uma pessoa ressentida, ela poderá até conscientemente de algum infortúnio do passado, mas se não extinguir do coração a emoção do acontecimento, ele permanecerá no psiquismo. E aí, sim, nós vamos reencarnar sempre com aquele sentimento. E aí, uma questão até de necessidade da própria evolução, da necessidade do perdão, essas pessoas poderão estar muito próximos a nós. Né? Família, meio social, trabalho. Então, eu vou dar um exemplo aqui bem prático. Se pegarmos uma brasa, por questão de sentimento, tá? Se eu pegar uma brasa e jogar em alguém em que eu tenho um sentimento de falta de perdão, de ódio, de sei lá o quê, aquela pessoa vai se defender por instinto, ela vai tentar que aquela brasa não pegue nela, certo? O que vai acontecer? A brasa, aquela brasa que eu quis jogar na pessoa para atingi-la, que não atingi, que a pessoa desviou, ela vai fazer o quê? Ela vai, como a brasa que queima, ela é um ressentimento que permanece, certo? É uma brasa interior. O ódio é uma brasa interior. A falta de perdão por alguma questão é uma falta de amor. Né? E que isso gera consequências no nosso organismo físico também. Então vejam, esses acontecimentos não foram devidamente engolidos, eles são como alimentos que a gente não consegue mastigar direito e que muitas vezes essa digestão ela fica prejudicada, né?
ele altera o nosso sistema digestivo, consequentemente nos leva a ter problema de saúde. Isso quando no lado físico. Então, quando Jesus diz, né, quando alguém te bate na face, dá-lhe a outra face. Isso muitas vezes a gente não entende. Isso. A essência dessas palavras de Jesus. Então vejam bem, essas brasas psíquicas, elas que nos prejudicam por falta de perdão. A falta de perdão ao longo das nossas encarnações, elas nos trazem hoje consequências que afetam diretamente a nossa evolução. Afetam diretamente. Por isso que Jesus falava muito em amor, 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 amor. Né? E o perdão, na verdade, ele está... Sem amor nós não vamos perdoar. Agora, é mais fácil dizer, não, eu perdoei, mas eu não quero mais vê-lo. Eu botei na mão de Deus. É fácil terceirizar aquilo que tu tem a resolver. É difícil, é como eu falei, isso vai depender muito de cada um. Mas uma coisa é real, nós precisamos encarar isso. E não esquecer. Ir ao encontro. Como Jesus falou ali, amar o próximo, né? Ir ao encontro, até para ajudá-lo. Quando esse mal, nós nos ressentimos quando vem ao nosso encontro. Né? Então a gente tem que buscar o entendimento, o acordo, o acerto disso nessa encarnação. Então vejam bem, Pedro, quando Jesus disse a Pedro, né? Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu o perdoarei? Até 7 vezes. Jesus lhe disse, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, perdoar sempre. Sempre. Então ele estava dizendo, não fique com essa brasa dentro de você. Não fique. Não fique. Nem pegue a brasa, nem atire essa brasa. Entenda. Eu posso ter um ressentimento contra alguma pessoa, sim, porque nós não somos perfeitos. E esse ressentimento poderá até ter vindo de outras encarnações. Mas isso eu não posso afastar a pessoa do meu lado. Tem que fazer que nem Jesus disse. Né? Entenda, ajude. Né? Não precisa dar a outra face, mas entenda. Então, qual é o primeiro passo para isso, para que haja sucesso nisso, nessa nossa caminhada? É não se vingar. Isso significa não apenas não se vingar fisicamente, tá? Porque muitas vezes dizem o seguinte, e isso é interessante, e é comum, tá? Eu já perdoei. Não vou fazer nada contra ele, mas Deus é justo. É comum isso. Quando ocorre um problema em que atinge emocionalmente o seu interior, muitas vezes nós dizemos, não, vou voltar, a justiça de Deus não falha. Tarda, mas não falha. Vejam bem, nós estamos querendo o quê? Uma vingança. Porque quando eu transfiro isso, não, eu sei que Deus é justo e a justiça dele não falha, como quem diz, ele vai pagar. Então, quando tu fala isso, não, está na mão de Deus, ele vai pagar, é o teu sentimento, é a brasa que tu está segurando, queimando a tua mão, queimando o teu interior, né? E transferindo isso como se, não, eu acho que se agora está na mão de Deus, ele vai resolver. Cada um segue o seu caminho. Então, isso a gente, na verdade, quando a gente fala assim, a gente transfere o desejo. A gente transfere. Aí, muitas vezes, nós nos tornamos hipócritas, porque na frente das pessoas, não, eu já perdoei. Eu sei que, perante a justiça divina, ele vai pagar.
né? Então, superar esse sentimento, esse ressentimento, a mágoa, que eu estou falando, não revidar, deixar passar, dar um tempo, uma distância, né? Uma distância, muito bem. É uma pessoa que, se eu chegar próximo, ele vai me agredir. Então, claro, é óbvio que tu vai chegar perto. Mas o fato que eu estou falando é o sentimento, é dentro do dia. Aquele sentimento, não, eu vou ajudar na hora certa, né? Mas nem por isso eu posso dizer assim, não, eu some da minha vida. Porque tem situações, vamos combinar, que a situação está na nossa família, no nosso lado, no nosso dia a dia, por questões até de projeto reencarnatório, e que nós não entendemos. Então, o necessário mesmo é não deixar o fato cair no esquecimento absoluto. Porque existe um aspecto delicado nesse processo em relação às situações que foram deixados de lado pelo esquecimento sem elaboração completa. Se uma pessoa lhe agredir verbalmente algo que te desagradou, que gerou um sentimento ruim, a única maneira que tu podes dizer assim, puxa vida, eu estou fazendo algo correto, primeira coisa, trabalhar este sentimento dentro, entendendo que nós estamos num contexto de busca de evolução, ao mesmo tempo entender que aquele irmão não atingiu ainda a maturidade de saber discernir o quanto o mal faz mal, o quanto eu vou ser prejudicado, o quanto ele vai ser prejudicado e vice-versa, né? E o quanto isso pode gerar de débitos para futuras encarnações. Nós estamos, meus amigos, de irmãos no plano espiritual, hoje com um sentimento, com essa brasa ainda ardendo dentro do seu interior, do espírito, né? Buscando vingança, alguns que estão aqui hoje encarnados, que a gente até esqueceu desse nosso processo de encarnações passadas, mas que eles não esquecem. Esse processo, ele acontece aqui, fisicamente, acontece do plano espiritual para cá e daqui para lá. Quantos que já desencarnaram e nós ainda mantivemos regando ainda aquele sentimento ruim que nós tínhamos naquele momento com ele aqui, enquanto aqui, encarnado. Então é importante a gente não esquecer, para trabalharmos isso. Ela é uma ferramenta de oportunidade que nós estamos tendo exatamente para trabalhar esse lado. Quando a gente se sente ofendido, quando nós nos sentimos com a dor, né? E que é necessário um perdão, em que eu não devo de forma nenhuma expulsar ou afastar esse problema do meu lado, ou próximo. Porque temos que trabalhar isso como uma oportunidade. É uma grande oportunidade quando isso surge. Então, esses fatos, quando não são bem resolvidos, o que é que pode acontecer? E quando eles não são superados, nós temos que superá-los, porque eles serão reprimidos no inconsciente. E aí, fica como sepultado no psiquismo consciente, mas não superado. E nós temos que superar. Por isso que é bom não esquecer. As mágoas não lembradas ficam vivas através de sintomas psicossomáticos. A mente pode deixar passar falta de perdão, mas o corpo não. Os sintomas, doenças, são, via de regras, manifestação de sintomas mal esquecidos. Então, veja, Jesus disse também, em Mateus 5:5, sê benevolente depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele. Enquanto nós estamos aqui nos vendo, compartilhando o dia a dia, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e sejas lançado na prisão. Então, isso não serve apenas para o adversário ter a chance da reconciliação. Vamos dar oportunidade de reconciliação.
mas para que a pessoa não passe por cima do fato e não venha a esquecê-lo, gerando um problema futuro. É alimentar aquilo. Também, mais profundamente, boa parte de mágoas e ressentimentos estão guardados nos porões da mente e retornam pela reencarnação. Então nós temos que resolver enquanto estamos aqui. Eles retornam do inconsciente passado ao seu perispírito. Esse corpo espiritual, ou psicossoma, que também não deixa passar os registros emocionais importantes dos acontecimentos das existências. Eles ficam registrados vivamente em emoções profundas que não são conscientes, não são lembradas, mas se expressam por sintomas de angústias indefinidas. Por isso, por esses motivos, Jesus asseverava: bem-aventurado os misericordiosos. E aqui, para encerrar, deixa eu ver aqui, lendo ali antes, eu vou encerrar com essa leitura aqui que está nesse exemplar, hoje, está sendo hoje, né, distribuído, né? Ele diz assim, ó, isso foi do livro Construamos a Paz. Para a gente trabalhar tudo isso que eu falei, nós temos que ter paz interior. Nossa busca pela paz passa por isso. Então ele diz assim: todos os seres humanos desejam e anseiam a paz. Paz interior que promova a felicidade própria em qualquer lugar onde esteja ou em qualquer situação em que se encontre a criatura humana. Paz mundial gerada pelo entendimento e fraternidade entre todas as nações, facultando o progresso ao planeta Terra e alegrias aos seus habitantes. Entretanto, e apesar de já existir a conscientização sobre a necessidade da paz, o cenário mundial se nos mostra carregado de guerras e envolvido em conflitos de toda a ordem. A Federação Espírita Brasileira, com a edição e distribuição deste livreto baseado nos ensinos espíritas, acrescenta mais um recurso à campanha Construamos a Paz Promovendo o Bem, por ela lançada e voltada a oferecer caminhos de construção da paz. Construção, sim, e responsabilidade de cada ser humano em se empenhar no cumprimento das leis de Deus, considerando que a paz no mundo começa imprescindivelmente pela paz interior. Então, vamos aproveitar o momento que nós passamos, né, e que ainda vivenciamos dentro do nosso coração, para que entenda que isso é uma grande oportunidade. A reconciliação é uma grande oportunidade de quebra de conflitos em que geraram e que estão ainda gerando esse mal-estar no nosso espírito. Né? Vamos jogar a brasa que nós temos dentro de nós fora, eliminá-la no nosso caminho, para que nós possamos ter o hoje e o amanhã, o futuro como um todo, bem melhor. E possamos ajudar essa paz que tanto o nosso planeta precisa. Mas para isso, nós temos que ter a paz também aos que são próximos a nós. Né? Ou não. Então hoje a mensagem foi exatamente isso, que perdoar não é esquecer. Perdoar é saber viver com o conflito e ter ele como se fosse uma oportunidade, voltando a falar aqui, de crescimento nosso e daquele que a gente tem essa ligação, né, negativa, diria assim, de brasa ardente, que só faz mal. Então eu espero ter ajudado a todos vocês nessa reflexão e que a gente possa ter essa semana e daqui para frente, sempre, quando for fazer um churrasquinho, não esqueça, aquela brasa serve como exemplo, tá? Disso que nós estamos conversando aqui hoje.
Toda vez que for botar a brasa lá, ela está lá queimando, e ela queima, a gente sabe disso. Né? Então vamos trabalhar isso. Eu preciso trabalhar essa brasa que está dentro de mim aqui, que está me deixando mal. Mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês, obrigado a todo o plano espiritual, a equipe que cerca esse centro. Obrigado mais uma vez, Salete, pelo convite.